A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que é professor, você que é aluno, você que ama a Escola Bíblica Dominical, é muito bom lhe encontrar aqui na TV Beducando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje estaremos dando continuidade ao primeiro trimestre do ano de 2017, onde nesta ocasião estamos estudando acerca das obras da carne e o fruto do Espírito, como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E a lição de hoje, a lição de número 9, tem como título Fidelidade, firmes na fé. Então nós, nesse estudo de mais uma manifestação do fruto do Espírito, que é a fidelidade, nós vamos, no decorrer da nossa lição, estar estudando uma oposição. A oposição entre fidelidade e as heresias, né? A idolatria. Então, essa oposição, as heresias e idolatria, elas, na verdade, estão ligadas às manifestações das obras da carne. A fidelidade, a manifestação do fruto do Espírito. Então, pensando na questão de fidelidade, é importante que tenhamos em mente que a fidelidade ela está muito ligada à confiabilidade, né? Uma pessoa que tem como marca do seu caráter a fidelidade, ela é uma pessoa confiável, é uma pessoa coerente, né? É uma pessoa em que transmite uma certa segurança para aquelas que na verdade estão ali observar. Então, a fidelidade tem essa nuance, a nuance da coerência, a nuance da confiabilidade, da lealdade também, mas a fidelidade ela tem muito a ver com a questão da fé. Inclusive, na própria palavra de Deus, em muitos dos textos do Novo Testamento, quando aparece ali a questão da fidelidade, o termo fidelidade, esse termo fidelidade no original grego tem a mesma representação gráfica que a própria palavra fé. Então lá está pistis ou pistis, e ambas significam fé. E o que vai decidir, ou o que vai definir que naquele determinado texto usa-se ou fé ou fidelidade é exatamente o contexto. É o contexto que vai definir qual o termo mais apropriado. Mas fé e fidelidade estão intimamente relacionadas. Mas é interessante também pensarmos acerca da fé, porque a fé ela não se manifesta ou não se expressa apenas como fidelidade. E eu trago aqui um destaque de pelo menos 6 manifestações da fé, 6 formas de nós abordarmos a fé. Existe aquela fé natural, né? O primeiro tipo de fé que a gente vai trabalhar aqui é a questão da fé natural. A fé natural pode ser exemplificada, por exemplo, quando nós vamos viajar e nós entramos num avião e confiamos que ao entrarmos naquele avião, aquele avião vai nos levar ao destino que nós pretendemos. Então nós entramos no avião, sentamos ali e acreditamos que o piloto será capaz de nos conduzir e de nos levar ao nosso destino. Isso é uma fé natural. A gente entra no avião e acredita que vai chegar no destino. Mas existe também outro tipo de fé. Existe a fé salvadora ou a fé salvífica. E essa fé ela se expressa, na maioria das vezes, através de um despertamento da parte de Deus, com a aplicação da palavra de Deus, né? Então, quando alguém ouve a palavra de Deus, o Espírito de Deus entra em ação, produzindo esse despertamento, aí está configurada a fé sob a ótica salvadora, sob a ótica salvífica. Existe também a fé viva. A fé viva ela está muito ligada a um nível mais profundo de intimidade com Deus. A pessoa que tem uma fé viva é aquela pessoa que continua confiando em Deus, independente das circunstâncias. Mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, a pessoa que tem a fé viva, e é um estilo de fé, é um tipo de fé que nós precisamos buscar desenvolver, confiarmos no Senhor, independente do que as circunstâncias estão a nos revelar, a nos dizer. Essa é a fé viva. Mas existe também a fé como um dom do Espírito Santo. E sob essa ótica, a fé como um dom do Espírito Santo
ela é aquele instrumento gerador ou operador de milagres. A pessoa que tem a fé como um dom do Espírito Santo, essa pessoa é muito usada por Deus na questão da operação de maravilhas, na realização de milagres para a glória do nome do Senhor. Existe aqui a quinta manifestação da fé, que é a que está em questão aqui na nossa lição de hoje, que é a fidelidade. A fé se expressando como um fruto, como uma manifestação do fruto do Espírito. A questão da fidelidade, que como dissemos anteriormente, está ligada à confiabilidade, à lealdade, à coerência da vida de alguém. E a última manifestação da fé aqui que a gente destaca é a questão da fé como crença, a fé ligada à religiosidade. Quando alguém, por exemplo, nos pergunta, qual é a sua fé, né? Você faz parte da fé? Então a pessoa está, na verdade, perguntando qual é a religião, qual a religião que nós praticamos. Então essa é a fé sob a ótica da crença, a ótica da religiosidade. Amém, queridos? O texto áureo está registrado na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 13, que diz o seguinte: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então essa é uma das marcas do caráter de Deus, a fidelidade, né? Deus, uma vez que se dispõe a liberar uma promessa, ele irá até o fim para cumprir essa promessa, porque ele é fiel. Ele é fiel àquilo que ele prometeu. E lá na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 20, diz o seguinte: porque todas quantas promessas são de Deus, tem nele o sim e por ele o amém. Então tudo aquilo que Deus promete, haverá o sim, ou seja, o cumprimento da promessa de Deus, porque ele é o garantidor, nele está o amém, ou seja, o assim seja. A verdade prática diz o seguinte: a fidelidade como fruto do Espírito ajuda o crente a permanecer firme na fé em Cristo. E é muito interessante também essa questão da permanência, da firmeza, né? A fidelidade, ela desenvolve em nós esse firme fundamento, essa capacidade de nós nos mantermos firmados ali na fé, na doutrina de Cristo, sem nos deixarmos levar por heresias, por vãs filosofias. E é muito importante, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 12, ele diz o seguinte: eu sei, na verdade, em quem tenho crido, e sei que ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo está dizendo que ele não estava vulnerável às circunstâncias ou às propostas ou os apelos que eram conflitantes com o Evangelho. Ele não estava aberto a essas coisas, ele rejeitava essas coisas porque ele sabia em quem ele cria. E nós precisamos também saber em quem nós temos crido. E uma vez que nós saibamos em quem nós cremos, e nós procuraremos em todo o tempo nos mantermos fiéis nele, na presença dele, arraigados no nosso Senhor. A leitura bíblica em classe está registrada na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, do verso 35 ao verso 39. E eu gostaria de destacar aqui nesse trecho da palavra de Deus, o verso 38, que diz o seguinte: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não pode, na verdade, nem sempre, né, Deus vai resolver as nossas questões, as demandas da nossa vida imediatamente. Mas se na minha vida acontecer o que está registrado nesse versículo que acabamos de ler, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se em nós estiver marcado a ferro e a fogo esse versículo, se nós estivermos vivendo pela fé, ainda que Deus não resolva, ainda
ainda que Deus não haja, não entre em ação imediatamente diante de uma necessidade nossa, uma coisa nós podemos ter certeza: se Ele não opera o milagre naquele momento, pelo menos Ele vai liberar fé no nosso coração para que continuemos perseverando e esperando o momento oportuno do agir de Deus. Então, mesmo que não tenha o milagre, Deus nos proverá de fé. A fé para suportar, a fé para aguardar. E é dessa fé que o justo deve viver. Nessa fé que o justo deve estar fundamentado. Então, se eu estou fundamentado nessa fé, independente do que aconteça ou deixe de acontecer na minha vida, eu não vou me abalar. Eu vou permanecer firmado na rocha que é Cristo Jesus. A nossa introdução diz, eu gostaria de destacar o seguinte aqui: como novas criaturas, precisamos crer e confiar em Deus de todo o coração, pois a nossa fé vai nos ajudar a permanecer fiéis até o dia em que nos encontraremos com o Senhor. É muito importante nós estarmos atentos para essa questão de confiarmos no Senhor e confiarmos em todo o tempo, porque o Senhor é digno de em todo o tempo gozar da nossa confiança. E eu me lembro aqui de um certo fato interessante de um moço que era equilibrista, e esse moço um dia aceitou o desafio de passar através de um cabo, andando sobre um cabo que estava preso entre dois prédios, numa altura enorme. Aquele moço equilibrista, ele se pôs ali a caminhar sobre aquele cabo para atravessar de um prédio ao outro. E lá embaixo, a multidão assistindo, e havia um companheiro daquele rapaz que era o apresentador ali do evento, do espetáculo. Aquele rapaz estava com o microfone e estava ali fazendo a apresentação daquele evento. E em um dado momento, aquele moço que estava caminhando sobre o cabo, ele parou, e o rapaz que estava com o microfone lá embaixo, no meio da multidão, ele lançou a seguinte pergunta para a multidão: quem de vocês tem coragem de passar por aquele cabo dentro de um carro de mão, de um carrinho de mão, e aquele moço levando o carrinho de mão por sobre o cabo? As pessoas se olharam uma para as outras, e ninguém na verdade se pronunciou. Ninguém teria coragem de ficar dentro de um carrinho de mão e passar entre dois prédios numa altura enorme, sendo guiado por aquele equilibrista. Mas de repente uma criança se antecipa e diz: eu tenho coragem. E aquele apresentador então volta-se para a criança e pergunta: mas o que leva você a ter toda essa coragem, naquela altura enorme, atravessar essa distância entre dois prédios? E aquela criança falou o seguinte: ele é o meu pai, o equilibrista é o meu pai. Então aquela criança estava mostrando realmente que confiava no pai, e sabia e entendia que o seu pai não deixaria que qualquer mal lhe viesse acontecer. E assim, irmãos, deve ser também a nossa confiança em Deus. Nós devemos confiar no Senhor e estarmos certos de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, e por Ele estar no controle, e por Ele ser Deus e ter todo o poder, nós podemos e devemos confiar no Senhor. Aquele que realmente crê no Pai e no Filho não se deixa levar por qualquer sorte de doutrina, pois está sempre vigilante e atento à voz do Senhor. Então é muito importante essa questão de nós confiarmos em Deus e estarmos atentos à voz de Deus, porque nessa dinâmica de nós nos envolvermos, nós nos relacionarmos, nós confiarmos plenamente nele, nessa caminhada nós vamos aprender a discernir a voz do Senhor. E toda vez que a gente aprende a discernir a voz do Senhor, nós então passamos a destacar, a aprender a destacar a voz do Senhor no meio das muitas outras vozes que ressoam nos nossos ouvidos. Porque a todo tempo nós estamos, de alguma forma, sendo influenciados ou sendo ministrados por várias vozes.
a voz da nossa consciência, a voz do nosso adversário espiritual, e inúmeros tipos de vozes querem conquistar a nossa atenção. Mas quando nós caminhamos com o Senhor e nós aprendemos a confiar nele e aprendemos a ouvir e a discernir a sua voz, então todas essas outras vozes serão descartadas e nós seguiremos apenas ao comando do nosso Senhor. O tópico 1 da nossa lição diz o seguinte: o significado de fidelidade. E o subtópico 1 diz definição. Podemos afirmar que a fidelidade é a característica de quem é leal. Então, lealdade aí é uma das expressões, é uma das formas da fidelidade se manifestar. A lealdade, sabe, aquela pessoa que tem um objetivo e é fiel ao seu objetivo e não permite que nada venha lhe embaraçar. Então, no ritmo dessa lealdade, nós, enquanto servos do Senhor, que temos um alvo a alcançar, nós devemos estar sempre atentos para não nos embaraçarmos com as coisas dessa vida. O subtópico 2 diz o seguinte: a fidelidade como fruto do Espírito. E eu destaco aqui, tal virtude é desenvolvida em nós pela ação do Espírito Santo. E é muito interessante também essa questão, pelo fato de que nós podemos, ocasionalmente, manifestarmos fidelidade. Ocasionalmente nós podemos expressar a questão da lealdade, a questão da confiabilidade, da coerência. Essas coisas podem estar na vida de um homem natural, de um homem que, por exemplo, não tem em si o Espírito Santo. Essas virtudes elas podem se manifestar em algum momento, mas na verdade são coisas pontuais, são expressões pontuais, mas que não refletem o que é, na verdade, como é forjado o caráter dessa pessoa. Agora, quando essas coisas elas se dão pelo viés do Espírito Santo, quando é resultado do trabalho do Espírito Santo em nossa vida, desenvolvendo o seu fruto em nós, aí passamos então a praticarmos a fidelidade, a lealdade, a confiabilidade e todas essas facetas da fidelidade, nós passamos a praticar isso e vivermos isso de uma forma consolidada, né? O Espírito Santo, o que ele faz e consolida. Ele não faz apenas para que essas coisas sejam praticadas ocasionalmente. Ele faz para que isso seja marca do nosso caráter, um estilo de vida. O subtópico 3 do tópico 1 diz a fidelidade de Deus. Fidelidade é um dos atributos morais de Deus. Então Deus ele possui alguns atributos, né? E dentre esses atributos de Deus, nós podemos classificá-los em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus são a onisciência, a onipotência, a onipresença e a eternidade. Né? A eternidade no sentido de que Deus ele não teve um princípio, nem terá um fim. Nós somos eternos também, mas numa eternidade parcial. Nós tivemos um princípio, nós tivemos um início, mas a eternidade de Deus ela não conhece princípio e nem fim. Então, esses atributos, eles são incomunicáveis porque só Deus os tem. Ninguém mais é onisciente, ninguém mais é onipresente, ninguém mais é onipotente e ninguém mais é incriado, né? É eterno pelo fato de não ter uma origem. Então são atributos incomunicáveis de Deus. Mas existem os atributos comunicáveis, são aqueles que ele compartilha para conosco. O amor, a bondade, a benignidade e a fidelidade também é um desses atributos. Dentre vários outros que existem, a fidelidade é um desses atributos. A nossa fidelidade ao Senhor nos ajuda a resistir à idolatria e às heresias que tão de perto nos rodeiam. Então nós vamos daqui a pouquinho começar a falar sobre essa questão da idolatria, das heresias
que às vezes elas vêm de uma forma tão sorrateira, né? De uma forma tão discreta, que se nós não estivermos atentos e se não tivermos a sensibilidade apropriada, o discernimento apropriado, podemos nos engodar. Existem algumas heresias que são aberrações, que são gritantes, né? Que são claras, mas existem outras heresias que são bem meticulosas. E para que nós não nos peguemos envolvidos com alguma heresia dessa, mesmo em nosso coração, achando que aquilo é algo bom, algo plausível, o importante é nós buscarmos ter esse discernimento para não nos deixarmos influenciar. O salmista, em um dado momento, né, ele se arrependendo, ele rasgando o seu coração diante de Deus, em um dado momento ele faz uma súplica ao Senhor dizendo: Senhor, sonda-me, né? E ele diz o seguinte: olha, conhece o meu coração, Senhor, conhece o meu coração, visite o meu coração, contemple o meu coração e veja se há algum caminho errado, se há algum caminho perverso, e guia-me pelo caminho certo. Então o salmista, na verdade, estava convidando a Deus para que Deus penetrasse no seu coração, olhasse profundamente o seu coração e detectasse se havia alguma coisa ali que o salmista desconhecesse, algum caminho que era desconhecido pelo salmista, e de repente o salmista estava andando por aquele caminho, achando que não tinha problemas nenhum, mas diante dos olhos de Deus era um caminho perverso, um caminho problemático. Então às vezes nós estamos aceitando determinadas coisas, determinadas práticas, e nós não vemos mal algum. Nós não conseguimos perceber que há alguma coisa ali por trás que é uma afronta à integridade da palavra de Deus. Mas aí quando nós, em oração, rogamos ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos, para que Ele nos dê discernimento e sensibilidade, então Ele nos faz enxergar aquilo que provavelmente pode estar maculando, manchando a nossa comunhão com o nosso Deus. Vamos entrar aqui no tópico 2. O tópico 2 vem falando sobre a idolatria e a heresia, né? Um perigo à fidelidade. Na verdade, entrar pelo caminho da idolatria e da heresia é, na verdade, comprometer a fidelidade. É desbancar a fidelidade, né? Esmaecer ali a fidelidade. Então, o subtópico 1, ele diz o seguinte, é uma pergunta, na verdade. O que é idolatria? Ela é proveniente da falta de conhecimento das Escrituras e de Deus, pois quem conhece a Bíblia sabe que tal prática é condenada pelo Senhor. Então, de certa forma, a idolatria é tudo aquilo ou todo aquele que, de certa forma, conquista uma prioridade na nossa vida que deveria ser de Deus. Então, tudo que substitui, tudo que se posiciona entre nós e Deus, conquistando a nossa atenção, desviando o foco que era para ser direcionado para Deus. Então, nesse sentido, a idolatria, ela não se refere apenas à questão das imagens de escultura. A idolatria, ela se refere a qualquer outro tipo de objeto, inclusive qualquer outra pessoa, né? Por mais significativa que a pessoa seja, nós precisamos ter em mente que essa pessoa não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Ela não pode ser mais importante, não pode conquistar um grau de prioridade na nossa vida que deveria ser atribuída a Deus. Então a idolatria, na verdade, é essa substituição, essa inversão de valores, né? Nós, no segmento evangélico, costumamos criticar muito a questão do se dobrar, do cultuar imagens de esculturas. Mas é possível que alguém, no nosso meio, acabe também seguindo pelo caminho da idolatria, quando, por exemplo, uma mulher idolatra o seu marido, o marido idolatra a sua mulher, quando o pai idolatra o filho, coloca o filho
acima de qualquer outra coisa e pessoa, na verdade isso está ali sendo uma prática idólatra, e isso entristece e aborrece profundamente o coração do nosso Deus. O subtópico 2 diz a idolatria no Novo Testamento. E aí nós temos a questão aqui do apóstolo Paulo, em Atos no capítulo 17, no versículo 23, quando Paulo ele passava lá por Atenas, né, uma cidade da Grécia, e ele encontrava uma diversidade de altares, né, um povo muito supersticioso, um povo muito idólatra, né, para cada questão ali havia um Deus. E aí existe aquele momento assim muito oportuno para Paulo, quando ele se depara com um altar desconhecido, um altar que havia sido levantado a um Deus desconhecido, a um Deus que eles ainda não buscavam. E aí Paulo utilizou estrategicamente, né, daquela questão, daquele altar ao Deus desconhecido, e apresentou e tornou conhecido o Deus verdadeiro para aquele povo, né? Então era um povo profundamente idólatra e supersticioso. Então a superstição ela perpassa também a questão da idolatria. O subtópico 3 diz o que significa heresia, né? Que é outra faceta aí das obras da carne, que se contrapõe à questão da fidelidade. Segundo o dicionário teológico da CPAD, nós podemos definir heresia como uma rejeição voluntária de um ou mais artigos de fé. Interessante essa questão da rejeição voluntária, né? É justamente aonde se abre a brecha para a penetração da heresia, né? Quando a porta se abre, quando vem a legalidade para que a heresia se instale, é justamente no momento em que voluntariamente se passa a rejeitar princípios da palavra de Deus que são inegociáveis e que são pontos fundamentais na fé e fundamentais no relacionamento do homem para com Deus. Então a heresia, ela muitas vezes se instala justamente no sentido de abalar essa comunhão de Deus para com os homens. E aí nós precisamos estar atentos a uma recomendação do apóstolo Paulo, a uma recomendação que ele fez ao seu filho na fé Timóteo, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 16, quando Paulo diz o seguinte: tens cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Então é muito importante, irmãos, nós principalmente exercendo esse ofício de professor, né, de mestre, é muito importante nós estarmos atentos para a doutrina, a sã doutrina, porque se por algum momento nós desviarmos, por algum momento nós vacilarmos na apresentação da sã doutrina, nós podemos fazer mal tanto a nós mesmos quanto àqueles que nos ouvem. Então Paulo, repetindo, Paulo alerta a Timóteo: tens cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, ou seja, persevera em cuidar da sua integridade, da sua espiritualidade, do seu relacionamento com Deus, e persevera em manter, em cumprir a sã doutrina, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aqueles que te ouvem, aqueles que por ti são ministrados, são ensinados. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 3 diz o seguinte: sejamos fiéis até o fim. E o subtópico 1, ele nos convida a olharmos para o passado, né? O subtópico 1 diz o seguinte: olhando para o passado. Eu queria chamar a sua especial atenção, vamos refletir um pouco acerca dessa importância, dessa questão de nós olharmos para o passado. Existe uma
uma abordagem aí, um chavão, né, no meio secular, que diz que quem gosta de passado é museu. E dentro do segmento evangélico, se apropriando de alguns versículos bíblicos, né, tais como: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então usa-se esse versículo também para expressar a ideia de que nós não devemos olhar para o passado, de que o passado na verdade ficou para trás e deve ser esquecido. Mas é muito interessante, é muito importante nós atentarmos para o que esse versículo diz. Na verdade, nós precisamos deixar de olhar para o passado no que diz respeito à prática das coisas da velha natureza. Aquelas coisas que nós fazíamos, né? Como, por exemplo, o povo de Israel, ao peregrinar pelo deserto, no momento de fome, no momento de murmuração, aquele povo começou a sentir saudades das panelas de carne do Egito, dos legumes, né? das delícias que eles tinham no Egito. Mas esse tipo de olhar para o passado é, na verdade, negativo, deve ser rejeitado. Nós não devemos sentir falta das coisas do Egito. Mas Deus também, de certa forma, para esse mesmo povo, Deus lhe recomendava a olhar para o passado. Quando Deus ordenou que lá no momento da saída do povo do Egito, Deus instituiu a Páscoa, para que todas as vezes que praticassem, todas as vezes que celebrassem a Páscoa, o povo se lembrasse dos feitos de Deus, do fato de Deus ter tirado o seu povo das mãos de Faraó, do cativeiro egípcio. Então nós devemos sim olhar para o passado. É claro que nós devemos muito mais olhar para frente. Existe aquela questão do carro, né, que dizem que na verdade o carro ele tem o para-brisa muitas vezes maior do que o retrovisor. Então, o para-brisa é maior para nós olharmos para frente. Mas, apesar de o retrovisor ser bem menor, mas ele está ali para que ocasionalmente nós olhemos também para trás. E o fato de nós olharmos para trás, isso pode nos ajudar a restaurarmos, a resgatarmos algumas lembranças de feitos de Deus, de milagres de Deus, de operações de Deus na nossa vida, que ao nos lembrarmos dessas coisas, elas podem ser muito úteis quando nós estamos passando por um momento difícil. Ora, se Deus nos ajudou lá atrás, e se nós temos essa vívida lembrança, podemos acreditar e confiar que Ele também vai nos ajudar aqui e agora. Então, nesse sentido, sob essa ótica, é importante sim nós olharmos para o passado. Diz-se acerca da águia, que a águia de vez em quando ela passa por um processo muito interessante, aquele processo de renovação das suas penas. Nesse momento, quando a águia precisa renovar as suas penas, ela procura um abrigo, ela procura um lugar em que ela vai ali se abrigar por um determinado tempo, e a águia, naquele lugar, ela começa um processo difícil, doloroso, onde ela, com o seu próprio bico, ela começa a arrancar as suas penas. Ela vai arrancando uma a uma, na esperança de que penas novas nasçam, e aí ela possa ter um desenvolvimento melhor no seu voo, porque as penas antigas, elas começam a perder a capacidade de prover à águia um voo eficaz. Então ela vai renovar as suas penas. Mas uma coisa interessante é que a águia, ao remover as suas penas antigas, as suas penas velhas, ela não joga fora essas penas. Ela utiliza essas penas para amaciar o seu ninho, porque o ninho de águia normalmente é feito por gravetos, e aqueles gravetos deixam o ninho desconfortável, mas ela utiliza aquelas penas para
fazer com que o seu ninho, para que a sua morada se torne mais confortável. E que lição ela traz para nós através dessa prática? Ora, as coisas que Deus também, as coisas que vivemos no passado e que nós prevalecemos, que nós nos sagramos vitoriosos sobre essas coisas, elas podem servir para nos promover conforto agora. Ao nos lembrarmos dela, teremos a nossa esperança renovada, o nosso ânimo recobrado. Então que essa palavra seja ferramenta, seja instrumento de Deus para lhe animar, meu irmão, minha irmã, você que de repente está nesse momento vivendo uma situação difícil. Lembre-se de que provavelmente momentos mais difíceis você já viveu e a mão de Deus lhe favoreceu. Louvado seja o Senhor. O subtópico 2 do tópico 3 diz: a fé que nos ajuda a permanecermos fiéis. E eu destaco aqui o seguinte: a nossa confiança em Deus nos ajuda a permanecer fiéis em tudo, até o dia em que iremos nos encontrar com o Senhor. Essa questão da nossa confiança em Deus faz toda a diferença no sentido de que, se nós temos a nossa confiança inabalável em Deus, ela será muito útil na nossa espera, a nossa espera do Senhor, a vinda do Senhor nos buscar. Diante de repente da expectativa, da demora, da aparente demora, a nossa natureza humana ela fica irrequieta, ela fica inquieta, ela de repente quer nos influenciar a abrir mão dessa espera. E se nós não estivermos atentos, se não estivermos firmados nessa confiança, a nossa natureza humana pode nos convencer a abrirmos mão de estarmos esperando e vigiando até a volta do Senhor Jesus. Então a confiança no nosso Deus e a convicção de que tudo quanto Ele deixou registrado na sua palavra se cumprirá, porque a Bíblia é fiel e digna de toda aceitação. Confiarmos nisso fará tão bem a nós, a ponto de nós continuarmos a despeito da demora, a despeito de qualquer outra coisa, continuarmos esperando no Senhor e nessa espera sermos como as virgens prudentes, aguardando ali a vinda do noivo. Louvado seja Deus. O subtópico 3 diz: seja fiel. E eu destaco aqui: mesmo vivendo em uma sociedade corrompida pelo pecado, Noé permaneceu fiel ao Senhor. Então isso na verdade é um enredo aí de várias histórias, de vários homens e mulheres, personagens, heróis da fé, que na Bíblia nós percebemos que essas pessoas, elas em meio a ambientes corrompidos, degradados, essas pessoas se mantiveram fiéis. O próprio José lá no Egito, um ambiente muito desfavorável ali, uma atmosfera inapropriada para os quesitos de santidade, mas ali, ainda assim, envolto a toda aquela situação, o Egito ele não foi capaz de influenciar José. Pelo contrário, José é que acabou por influenciar o Egito. Nós temos vários outros exemplos de Daniel na Babilônia, dos amigos de Daniel, mesmo sob pena de serem lançados na fornalha, eles não abriram mão, eles permaneceram fiel ao Senhor. E quanto a mim, e quanto a você, o que não faltam é circunstâncias que vêm para nos roubar essa questão de sermos fiéis ao nosso Deus. Mas o Senhor está nos permitindo, nesse trimestre, estarmos estudando sobre as virtudes do fruto do Espírito e em foco aqui a fidelidade, para que sejamos relembrados de que aconteça o que acontecer à nossa volta, a palavra de ordem para nós é sermos fiéis ao nosso Deus, como fiel Ele é
para conosco. Amém, meus queridos? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um e eu agradeço a sua visita na TV do Educando. Amém.